bem? Pastor Valdolírio aqui novamente. E é um prazer poder retornar a essa série de mensagens para fazer o encerramento. Começamos na segunda-feira com uma série específica sobre a Semana Santa e estamos encerrando agora com essa mensagem falando da Sexta-feira Santa. Depois você pode voltar e olhar nossas outras mensagens, vão estar disponíveis aí no YouTube e também no IGTV. Eu quero tratar especificamente sobre a mensagem de crucificação, do momento de Sexta-feira Santa, o que a gente conhece como Sexta-feira Santa hoje. Jesus não só é crucificado, mas tem vários acontecimentos anteriores e eu queria trabalhar com vocês uma reflexão breve sobre esses acontecimentos. Garanto a você que será breve, porque hoje é um dia de muita reflexão, de trabalhar muitos aspectos em relação à morte de Jesus, ao seu processo. E eu queria fazer um resgate rápido com você. Durante o dia de sexta-feira, o dia da crucificação, o Senhor Jesus, ele passa por vários momentos. É o dia mais cheio e é o dia mais difícil, mais complicado dessa semana. Ele vem de uma semana em que entra em Jerusalém triunfalmente, depois na sequência ele expulsa vendilhões do templo, ensina a necessidade de aprender mais da palavra, vai trabalhar com aqueles homens e mulheres a necessidade da comunhão entre os irmãos, ele purifica as pessoas, ele limpa os pés. Então tem vários acontecimentos que você pode ler nos evangelhos, em momentos anteriores. Os evangelistas eles usam bastante tempo para descrever esses momentos finais. E esse é o momento da sexta-feira. É o momento em que Jesus ele começa já pela madrugada. Ao passo em que ele faz a ceia com seus discípulos, e essa ceia acontece no dia anterior, ele sai da ceia. O Evangelho de João, que é o evangelho que eu vou me referenciar hoje aqui, ele mostra Jesus saindo desse momento de ceia, indo para o Monte das Oliveiras, faz uma caminhada até lá, e chegando lá no Monte das Oliveiras, ele faz uma oração, que está lá em João 17, ele ora por si mesmo, ora por seus discípulos, ora por nós, todos os crentes. E logo após isso, acontecem os eventos que são muito conhecidos, inclusive no filme Paixão de Cristo, nas encenações da Paixão de Cristo que acontecem pelo Brasil afora, não hoje, não nessa semana, porque nós estamos nesse período de quarentena, mas tem acontecido normalmente no mundo afora. Jesus é preso, está no capítulo 18 de João, e logo em sequência dessa prisão de Jesus, ele é levado a Pilatos, depois de Pilatos ele é levado ao sacerdote Anás, depois ele volta, vai para Herodes manda devolver Jesus para Pilatos novamente. Pilatos não encontra nada para que julgar Jesus naquele momento, porque eles eram bastante legalistas, os romanos, e ele não encontra nada que pudesse julgar Jesus. Nessa mesma sequência, Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus é condenado, mesmo sem ter uma condenação específica, mesmo sem ter uma situação em que ele diga, ele é condenado por este crime, ele é condenado à morte. No capítulo 19 de João, Jesus mostra toda a condenação, desde a condenação à crucificação. Todo aquele processo que já foi repetido em peças, como eu disse, em filmes e peças de teatro, muitas vezes, é esse que acontece com Jesus. E eu quero ler com você o texto a partir do capítulo 19 de João e também a partir do verso 17. Tá? Um pouquinho do 16 e 17, eu vou ler uns trechos, depois eu vou trazer a meditação dessa manhã e desse momento da crucificação que acontece nessa manhã de Jesus aqui, antes dele ser crucificado. Antes de acontecer exatamente, fala amanhã, porque foi durante um período da manhã até o meio-dia que Jesus passou por tudo isso. Começou na madrugada, quando ele foi preso, foi traído antes por Judas, Judas o entrega e passa por todo esse processo, pela manhã acontece todo esse julgamento até esse momento aqui. E aí Jesus, um pouco antes do meio-dia,
tem esse momento que está a partir do verso 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa, pregaram na cruz com a seguinte instrução: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. A placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Protestando junto a Pilatos, eles: não escreva Rei dos Judeus, mas sim esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: que eu escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram suas roupas, dele a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando somente a túnica, porém sem costura, tecida de uma única peça de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram, portanto, e aí, perto da cruz, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mãe de Cleopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu sua mãe, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse: aí está seu filho, o discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu como sua mãe. Mais tarde, sabendo que tudo estava para ser concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram numa esponja e colocaram a esponja na a ponta de um caniço e entregaram os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Bem, esse é o texto da palavra. E eu queria trazer a seguinte reflexão hoje. O tema de hoje é morrer para o mundo. Percebeu isso? O que Jesus fez foi morrer para o mundo. Jesus havia construído e trabalhado numa obra durante toda a sua vida. Desde o seu nascimento, Jesus foi indicado que ele morreria ou que ele sofreria para morrer. Havia todo o texto da antiga escritura apontando para isso. E Jesus, nesse momento, morre para o mundo. Essa morte de Jesus para o mundo simboliza muito para nós. Não só pelo aspecto da morte que vai nos trazer salvação, da morte que é seguida de ressurreição, que isso vamos comemorar no domingo, mas a reflexão de que também nós precisamos morrer para o mundo. Também nós precisamos, como ele mesmo disse, tomar a nossa cruz e segui-lo. Você já pensou nesse aspecto de tomar a cruz? O que é isso? Tomar a sua cruz e segui-lo? Então isso é o que Jesus traz para nós nesse momento aqui, nesse momento da palavra. Tome a sua cruz também. Os discípulos disseram: para onde tu fores, Senhor, eu irei junto contigo. E Jesus disse: de certo que vocês irão, mas não agora. Ele estava apontando não só para aqueles homens e mulheres daquela época, mas para nós também. Eu e você precisamos morrer para o mundo, precisamos tomar a nossa cruz, precisamos não voltar mais atrás. O momento em que eu decidi seguir a Cristo é o momento em que eu digo: não posso mais voltar atrás, não posso dar um passo atrás em relação àquilo que eu decidi em minha vida. Porque o próprio Senhor fez isso. Ele tinha uma missão, e essa missão foi seguir em frente, andar e cumprir o propósito do Pai. Hoje, nessa manhã em que Jesus morre, ele nos dá uma lição. E neste momento em que você está assistindo esse vídeo, pode ser a hora que você pare para pensar um pouco e Deus possa estar falando no seu coração o que é morrer para o mundo e o que é viver para Deus. Como eu posso morrer para as coisas do mundo e como eu posso cumprir aquilo que Jesus me pediu e me disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Como é fazer isso, como é andar nesses passos, que nessa Semana Santa você tenha sido impactado pela palavra de Deus. Que nessa Semana Santa você tenha sido direcionado por Deus para ter atitudes diferentes, para mudar, para ser diferente no sentido do que você fazia em sua vida. Entendendo que Jesus foi morto e sepultado para o mundo, eu e você também precisamos ser mortos
mortos e sepultados para o mundo. Morrer para o mundo, viver para Deus. Esse é o que a palavra traz para nós em todos os momentos. Morrer para o mundo, viver para Deus. Morrer para as coisas que me afastam de Deus e viver uma nova vida no Senhor, uma nova vida entregue ao Senhor. Desejo que Deus te abençoe ricamente e que a palavra de Deus possa impactar e entrar no seu coração e trabalhar com a sua vida, lhe dando uma nova vida. Que essa série de vídeos que você assistiu, ou se você não assistiu ainda, tenha a oportunidade de assistir, porque eles estão disponíveis nos nossos canais, possa falar ao seu coração, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.